Que as cortinas se abram, que se contem histórias, minhas e suas, e posso ser o que eu quiser. Nesse divino encontro, onde mora o encanto e a magia de um texto que eu já decorei. No céu das araras, no chão das arenas, nas ruas, nos quintais. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Participei do segundo Festival Mato Grossense de Teatro, segundo FENTE, que inaugurou o Teatro Glaucio Rocha, onde estamos, né? E que trouxe naquela época grupos de teatro de todo o então Mato Grosso. Era muito bom, essa casa aqui fervia de gente, não era um espetáculo para moscas verem, era cheio de gente. E depois dessa peça que chamou-se Autodissecação e que me deu a alegria de, na época, ganhar o segundo lugar no festival, o prêmio de melhor ator, de melhor diretor, e a Nilceia Paco tirou de melhor atriz. Então foi um super estímulo, tanto que no próximo ano, no terceiro FENTE, nós viemos com o Intravagostil, que foi uma peça que ganhou todos os prêmios do festival. E você ver de uma forma tão palpável a mudança, a transformação que o teatro provoca nessas pessoas, não tem valor maior que esse. Nós fizemos uma pesquisa no bairro, com os alunos, quem tem pai que toca acordeon, sabe, violão. Fizemos uma pesquisa sobre o que o bairro tinha. Um dia, um sábado, eu marquei com os alunos para nós andarmos na Vila Nhanhá, e nós andamos para ver, fotografar, mas na mente, como que era a Vila Nhanhá e o que ela tinha para contar. E começamos a escrever com os alunos do 7º e 8º anos, certo? E escrevemos esse texto. Vila Nhanhá, toda a vila tem uma história para contar. Então eram sobre as lavadeiras, eram sobre as passadeiras de roupa, era sobre, um pouco da vida noturna do bairro. Montamos a peça, ensaiamos, programamos, colocamos os varais, 2 varais, uma mãe lavando roupa, os alunos, a Madalena pegava e colocava, todo. Montamos e a peça estava desenrolando, foi no Teatro Dom Bosco. E o professor Alcídio Pimentel estava na primeira fileira. Ele, a esposa dele, ele era um professor de educação física, parece que também veio da área militar. E daí começamos a apresentar a peça, quando entrou um violeiro cantando os problemas do bairro, que o bairro não tinha asfalto, que o bairro, a escola era o ponto de referência do bairro para mudar a realidade daquela população. O professor Alcídio Pimentel levanta, sobe no palco e pede para parar a peça. Censura a peça. Os alunos ficaram todos, a mãe que ficava no tanque lavando a roupa, parou. Daí ele falou, está encerrado o festival, tal. E encerrou e desceu e falou para o público, olha, muito obrigado, tal. Eu reuni os alunos ali no palco, falei, calma, nós vamos apresentar a peça lá na quadra da escola para toda a comunidade da Vila Nhanhá. E assim fizemos. Nós ainda estávamos vivendo os resquícios da ditadura militar, então ele teve essa postura e acabou o Festival da RM. Mas não era a Polícia Federal, não era o DEOPS que estava censurando, era um secretário de educação. O que é a educação? É aquilo que Paulo Freire fala,
A educação é que liberta, a educação é que transforma o mundo, é a educação que constrói, que as pessoas têm oportunidade de construir a sua inteligência, saber fazer análise sobre a realidade política, social, econômica. É a educação que dá essa base. E o secretário sobe ao palco e censura a peça. Aconteceu isso dentro do teatro de Campo Grande. Aconteceu. Já como estudante, na época do curso ginasial, a gente organizava pequenas peças com os colegas, até chegar na MASSE, né, quando eu estava fazendo na época, que era o terceiro ano colegial, a gente montou uma peça de teatro que foi premiada no último festival organizado pela professora Glorinha aqui em Campo Grande, Festival Estudantil de Teatro, mato-grossense na época, né? E a gente ganhou aquela peça, eu escrevi o texto, eu me lembro que a gente teve um apoio muito grande da Cristina Mato Grosso, que era professora da MASSE, e ela ajudou, deu toda a assessoria para a produção. A gente teve a direção da Suzana Ávalos, a gente teve a Luzia Valois na iluminação, a gente teve o Miguel Horta como o ator principal da peça, e a gente acabou ganhando esse festival. Isso, se não me engano, foi em 1974, eu creio eu. E foi muito curioso porque, como era o auge da ditadura, a gente teve que fazer à tarde uma apresentação especial para censura, doutora Denise, da Polícia Federal, não me esqueço até hoje, e ela riscou várias falas, o texto, e colocou a peça como proibida para menores de 16 anos. Eu tinha 15 anos, à noite eu não pude entrar no teatro pela porta da frente, tive que entrar pela porta dos fundos para assistir a minha peça. A gente se preparava para os festivais, certo? E os festivais não aconteciam em Campo Grande. No momento, o festival acontecia em Costa Rica. Costa Rica não tinha condições nenhuma de ter festival, mas tinha um grupo lá. Então nós pegamos todo mundo do estado inteiro e levava para Costa Rica para ficar lá uma semana, passando fome, passando apertos totais, certo? Não tinha nada, não tinha condições nenhuma, né? E estávamos lá fazendo teatro lá e levávamos todo o movimento, né, do estado, e trazia pessoas de fora para ir para Costa Rica, para Bela Vista, para Corumbá, Aquidauana, Coxim. Nós levávamos, né, 200 atores, 20 grupos. Eu montei a Formiguinha e a Neve em 97, e aí pela primeira vez fui para o Festival Sul Mato Grossense de Teatro, que nesse momento foi em Aquidauana. E aí a Formiguinha vai e arrebata todos os prêmios infantis, e aquele momento, para aqueles meninos que tinham 12 anos, 13, aquilo foi uma coisa extraordinária, né? Eu tenho uma foto que eles estão segurando o prêmio do Tuiuiu, assim com uma cara, parece que a alma deles vai saltar, né? Nós escrevemos esse projeto, que era o Pontão de Cultura Guaicuru, numa época em que estava sendo criado o programa Cultura Viva, né, que era a valorização dos pontos de cultura, ou seja, daqueles grupos culturais que já trabalhavam nas cidades e que foram reconhecidos como pontos de cultura. O Pontão nasce como uma célula articuladora dos pontos de cultura, e a gente, para isso, trabalhamos teatro, audiovisual e fotografia. Então, fizemos esse trabalho, eu ajudei a expandir o programa Cultura Viva aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tive essa alegria, essa satisfação de ver pulsando aqui mais de 50 pontos de cultura. E então o Pontão, a gente costumava dizer que o Pontão era o território da liberdade, porque as pessoas entravam no Pontão, e não eram só as atividades que nós estávamos propondo. Ali também foi intercâmbio de muitos outros grupos que nos procuravam, grupos daqui, grupos de fora, né? Então foi um momento de muita efervescência cultural em Campo Grande. Nós criamos o festival em 2007, eu, o Anderson Lima, e com o apoio da Marineide Servigni, que era gestora do Teatro Glaucio Rocha na Universidade Federal. Um festival grandioso que surgiu justamente para mostrar o que era produzido em Mato Grosso do Sul com o restante do Brasil. E já estava vindo espetáculos de fora, internacionais.
era uma vitrine, a gente chamava de vitrine do teatro. E quando saiu, ficou uma lacuna muito grande. Saiu por falta de investimento, porque não dá para fazer um festival sem dinheiro. Acho que de alguma forma ajudou nesse processo formativo. A gente tentou colocar um painel crítico, né? A gente trouxe para a cidade escritores, Narciso Teles, o Walter, a gente trouxe nomes importantes da cena nacional para ajudar no pensamento crítico. A gente trouxe nomes importantes na cena, né? O Grupo Lume, o Vasconcelos, Débora Finocchiaro, enfim, Clube Noir, passou por aqui vários nomes que só naquele momento, né? O festival sai, se a gente pegar o que ele trouxe de oficinas na última edição, o Estado, né, não conseguiu oferecer, desse tempo que o festival ficou parado, tanto de oficinas tão importantes que o festival teve na sua última edição. E além disso, a formação de plateia, né, se é que a gente pode usar essa palavra, formação, mas o que ele colocou de diálogo com o público. A gente teve espetáculos ali que acabou 8 da noite e a plateia, 00:30, a gente tendo que fechar o teatro, as pessoas ali querendo ouvir, porque eles sempre ofereciam um debate, né? Sidney Cruz veio para debater, enfim, nomes muito importantes que se tornou querido pelo público, né? O público queria ouvir falar sobre teatro. E eu não vi isso depois, né? Quando o festival parou, por vários motivos, né? Eu penso que ficou isso daí, né? Tipo uma vírgula, né? Talvez seja isso que eu tenho agora, né, de memória dele. Esse momento, o momento em que esses dois projetos foram realizados, foi um momento que a elite de Campo Grande, principalmente a elite empresarial, ela se sentia estimulada, ela era inspirada a contribuir para o desenvolvimento do repertório cultural da cidade, né? Então, um espaço como o Albano Franco, Centro de Convenções Albano Franco, foi aberto para o festival, onde eram montados galerias de pequenos teatros, né, diferentes teatros, para espetáculos muito criativos, geniais, né, e que de uma simplicidade impactante no público, né. Eu me lembro que teve um final de semana que a gente reuniu 15 mil pessoas para ver os espetáculos. Então, Campo Grande estava num circuito das principais companhias brasileiras, das principais companhias internacionais, né? Eram espetáculos aí, no caso do Fito, você tinha espetáculos de Israel, da França, da Espanha. O César Bonecos é o maior festival de teatro de bonecos do Brasil, né? Nós contribuímos para 3 edições dele aqui em Campo Grande. Você tinha espetáculos dos Estados Unidos, do Peru, da França, de vários lugares do Brasil, e tinha exposições de títeres raros, tinha espaço que era o ateliê dos mestres mamulengueiros, né? Então tudo isso era um encantamento com o público e em convergências com shows excepcionais, como o Cordel do Fogo Encantado, o Pato Fu, né? E no caso do César Bonecos, ele era o outro espaço nobre de Campo Grande, que era a Praça de Grandes Eventos do Parque das Nações Indígenas. Ali eram montados todos os palcos pequenos, palcos grandes, né? E que o público se deleitava com isso, né? Aí você me pergunta do ponto de vista da economia, você imagina o que é isso, né? Gente vindo, chegando, todos fazendo um intercâmbio, produtores daqui com grupos de lá com produtores daqui. Os prestadores de serviço, era uma questão muito intensa, tanto do transporte quanto da hospedagem, da alimentação, serviços de publicidade, de comunicação, né? de imprensa. Então você tinha uma movimentação, foi uma década, mais ou menos, uns 10 anos aí, muito intensos e que todos, de uma certa maneira, contribuíram para essa riqueza de Campo Grande, né? Que tinha uma atenção para esse tipo de riqueza também, e que era muito interessante, fascinante, inspirador em Campo Grande. Também sinto falta da crítica,
né, no teatro em Campo Grande, vejo pouco. E a crítica, todos nós sabemos, né? O pensamento crítico, ele é fundamental para o avanço de qualquer área. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. No Mato Grosso do Sul, falta uma zona de troca mais ampla e intensa com a arte teatral do país e do mundo. Cabe a cada artista, imerso num tempo e espaço, questionar as causas, mirar suas próprias feridas e encontrar respostas particulares, singulares, intransferíveis. Nesse sentido, originais. Mas olhando também para fora, em diálogo com o mundo, sem perder-se no labirinto de si mesmo. Luciana Romanoli, crítica convidada do Festival Boca de Cena 2015 em Campo Grande. Eu acho que é um projeto generoso, assim como são os palhaços e palhaças, né? Que gostam assim de compartilhar daquilo, da alegria, uma coisa que fala de alegria, de risada, de diversão, não deixa de ser crítico, né? Nessa última edição, participaram artistas e grupos do Brasil inteiro. Só não tivemos participação do norte, do norte do Brasil, mas do restante, todas as regiões participaram. E depois a gente viu o fruto disso. Então, assim, o nosso amigo lá de Santa Catarina e o nosso amigo lá de Natal, eles se encontraram no festival, sabe? Então, assim, se conheceram aqui, tiveram a oportunidade de permanecer aqui durante a mostra, que é uma coisa que a gente quer garantir. Só não fica o tempo todo quem realmente não pode. Daí também o custo nosso é maior, né? Porque a gente oferece hospedagem, alimentação e tal, mas a gente preza que eles se mantenham por aqui, porque essa troca, né, ao longo do festival é fundamental para a gente. A gente vai para lugares que o circo de lona não consegue chegar, porque o público é muito pequeno, é lugar de 500 pessoas, e a gente improvisa, monta lá um espaço, é sempre embaixo de uma árvore, né? Os nossos espetáculos sempre tem o circo e o teatro juntos, então a gente providencia cadeira, todo um clima, um ambiente para apresentação, e isso trouxe para a gente assim, um valor imensurável, né? Nós fizemos 3 edições da Bienal durante 6 anos. Trouxemos aí grandes grupos, sabe, com trabalhos muito bacanas que aconteciam no momento, né? A última Bienal nós trouxemos na penúltima trouxemos a Denise Stoklos, enfim, outros grupos, e na última Bienal nós trouxemos a Natália Timber, né? Que pra gente foi algo muito grande, né? Porque, nossa, ela é uma atriz super respeitada, que tem um puta de um trabalho aí no teatro brasileiro. E o grande motivador foi sempre o público, né? O público falava assim, quando for a próxima, me avisa, me mande um e-mail, me avise para quando... Então eu fui percebendo que o público ia aumentando. Mas até então, a produção é 100% bancada pela bilheteria. Isso também chegam os elogios, mas a gente também recebe críticas, né? Por que eu cobro, que às vezes não é tão barato, né? Mas é porque é para pagar, né? É para pagar a produção, né? Então, mas a minha caminhada é de fazer espetáculos gratuitos, né? Onde eu bancava, mas a minha experiência na comunidade de Nova Andradina também me trouxe privilégios de espetáculos gratuitos, onde eu bancava 100% ali aquela produção. A comunidade quis ajudar, então muitas empresas ajudavam, né? Chegou uma época em que eu ia montar um espetáculo, ele custava 10 mil, com 2 telefonemas, eu levantava esse dinheiro. Não, mas essa história não se repete aqui em Campo Grande, porque aí as pessoas não conhecem meu trabalho, é uma cidade imensa, né? Há outras questões. E aí eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer? Então eu falei, bom, aqui vamos fazer o seguinte, uma produção vai custar 15 mil, eu tenho esses 15 mil, se eu tivesse esses 15 mil, eu monto com uma agenda que eu vou conseguir aquele dinheiro via ingresso, né? Então hoje os nossos custos
com produção e eu faço questão de uma produção muito bem feita, eles são totalmente cobertos pela bilheteria. É uma geografia excêntrica, é um país excêntrico, uma cidade, um estado excêntrico. Aqui nós temos Arara, Pantanal, nós temos uma natureza exuberante, né? Temos os indígenas, temos o Manuel de Barros, são coisas que têm que ser valorizadas dentro da temática da arte local, que não estou dizendo que não existe trabalhos bons, importantes aqui sobre o Manuel de Barros, a Lídia Baís, né? São valorizados, mas o mundo não conhece isso, né? E o mundo tem uma curiosidade do que é indígena, como é que um indígena fala, como é que ele anda, o que ele come, né? Se a gente montasse uma peça indígena e botasse lá no Japão, era sucesso absoluto. O trabalho online é chato, né? É chato de fazer, chato de ver, mas como você disse, é uma alternativa, né? Outro sonho é que cada ponta, cada parque, escola dessa cidade seja infestado por apresentações, várias, muitas. Por isso que ela deveria ser a capital do turismo. Nós fazíamos um espetáculo, que inclusive agora nós estamos remontando ele, que é o Segredo de João Cunhudo contra o bicho DS Tesudo. E a gente ia para os acampamentos sem terra. E assim, uma das coisas que me marcava muito é porque a gente ia com esse espetáculo em lugares muito distantes, em assentamentos. Então assim, a gente passava ponte, passava terra, passava montanha, passava pedra, passava rio, chegava lá e apresentava para aquele povo que às vezes era a única oportunidade na vida que eles tiveram de ver um espetáculo de teatro. Então, para mim isso é emocionante. Você conseguir chegar com o teatro a lugares assim muito distantes e saber que às vezes aquilo é a única oportunidade que a pessoa tem de ver teatro, e a responsabilidade também que você carrega consigo, né? Porque se é a única oportunidade dela ver um teatro, ver uma peça, ver uma obra de arte, a sua responsabilidade é muito grande de chegar realmente com uma obra de arte que consiga driblar as durezas do dia a dia e chegar ao coração com alguma mensagem. A gente faz um trabalho também muito de rede social. Então a gente tem um trabalho com a rede social que é diário, que é constante, uma linguagem que aproxima a gente do público que a gente quer, que é essa faixa etária de 18 até 35, 40 anos, mas você acaba pegando a rebarba, né? Então é esse público assim que nos interessa. E a rede social é muito forte, né? A gente começou um trabalho há 2 anos, e de lá para cá só cresce, e a gente sempre alimenta as nossas redes sociais com assuntos sobre o teatro, sobre o que a gente está fazendo, mas também sobre a cidade. Então a gente tem uma agenda cultural que divulga também o que está acontecendo na cidade. Então acaba sendo uma referência, né? E aí o público vem, e é esse público que acompanha a gente sempre. A comédia, ela está muito próxima ali do teatro infantil, que não só aqui, mas de um modo geral, ela sofre um certo preconceito da classe cult teatral, como um teatro menor, né? Tanto a criança, fazer teatro para criança, fazer comédia. Então, fazer o Festival da Comédia tinha como objetivo também colocar a comédia no centro. O teatro para a infância, que passa aí muito pela minha trajetória também, que sem dúvida é um mecanismo de formação de plateia, acho que um dos mais potentes, e a comédia, porque ela pega quem não teve a oportunidade de passar enquanto público aí na infância, pelo teatro, para se tornar um adulto, né, consumidor de teatro, talvez aí pela comédia a gente fisga, a gente capta, e você vê que o público é ávido, ele é ávido por cultura. Então não adianta falar, não, o pessoal daqui não gosta, mentira, é que a gente ainda não descobriu uma ferramenta de chegar, de encontrar. Você vê o sucesso aí que fazem as redes sociais com coisas muito pequenas, com coisas muito bobas. Por quê? Porque nós temos sede. Nós temos sede de consumir cultura, nós temos sede de consumir.
Hoje eu já vejo diferente a partir dessa experiência que nós tivemos ali no Peru. E aí do Peru também abriu portas para... vai para o Peru, do Peru vai para a Colômbia, da Colômbia vai para o Equador, depois vai para a Argentina, depois volta para a Colômbia, depois volta para a Argentina. Nós fomos 3 vezes para a Argentina, 3 vezes para a Colômbia, 1 vez para o Equador, algumas para a Bolívia, várias para o Paraguai. Então, assim, você vai abrindo possibilidade e vendo outras formas de se fazer teatro. E como eles pensam teatro. Aí entra no que eu acredito hoje de teatro, né? Que é para quem? Então, a partir dessas experiências que nós tivemos, principalmente a do Peru, nós começamos a olhar quem é que estava no nosso entorno. E a gente começou a buscar esses lugares para apresentar. Em torno de Campo Grande, quais são as cidades, quais são os distritos? Tem teatro, as pessoas vão apresentar lá. Qual é o grupo que está indo para esses lugares? Quem está apresentando? Quem está levando teatro para esses lugares? Na fronteira tem? Não, então vamos fazer um projeto para a fronteira? Vendo as pessoas descerem de bicicleta, de carro, de ônibus, lota a casa de ensaio. Agora, demos pausa. Agora pausamos para pensar, para ver como é que nós vamos voltar. Sabe, a gente está vendo agora essa questão do Covid, o quanto isso está mostrando como é importante o coletivo, como é importante você olhar para o outro. Eu acho que é essa coisa mesmo, é fazer o coletivo. Eu sempre gostei do coletivo, você entendeu? Eu não queria que fosse a casa da Laís, sabe? É a casa de ensaio, a casa para ensaiar a arte e a cultura em Campo Grande, sabe? No Mato Grosso do Sul e no Brasil. Eu adoro ver a cara daquelas crianças assistindo os espetáculos. Tanto que eu sempre falava, filma, põe lá, porque esse encantamento é sempre a criança. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho isso incrível. E sempre tem essa magia, né? Quanto mais a tecnologia vai avançar mais necessário vai ser o teatro, seja na educação, na escola, seja dentro de um teatro, na rua, em todos os espaços, né? E seja para nós fazendo, seja para o público assistindo, ou seja para nossas crianças e adolescentes. Para a criança não sabe brincar, o teatro é uma brincadeira. O teatro a gente vai se exercitar, aquilo que a gente já é conversar, é se relacionar, é respeitar. Então, o teatro cada vez mais necessário dentro dessa sociedade cada vez mais virtual, tecnológica, desumana e tudo isso que a gente sabe que está aí, né? A Rede Brasileira de Teatro de Rua é uma rede, né? É uma rede horizontal. Nós não temos, né, quanto movimento, organização, hierarquias, né? Todo artista ele é articulador da rede e que assim, a rede ela é um divisor de águas também no nosso trabalho, assim, porque esse contato que a gente tem que nós tivemos a partir da rede com grupos de teatro de rua do Brasil fortaleceu muito a atuação do Teatro Imaginário Maracangalha, a atuação artística e a atuação política. E nós passamos a levar o nosso trabalho para algumas mostras, né? E o contato com alguns curadores e críticos, né, de teatro fora da rede e de dentro também, dessa visibilidade para a nossa produção. E a partir disso nós começamos a ir para festivais importantes, convidados por críticos assim, considerados, né, importantes no país, né? E um dos lugares que a gente apresenta bastante são as feiras das periferias, né, e as pracinhas das periferias da cidade, né? E também nas ocupações, né? Nas favelas de Campo Grande. A gente tem uma inserção no Noroeste, no Morro do Mandela, em vários lugares da cidade que o trabalho assim existe, né? E no centro da cidade, a gente apresenta muito meio-dia no centro, né?
no horário porque os trabalhadores estão ali pela praça, né? E tem pessoas que já viram o espetáculo mais de uma vez. Os trabalhadores da praça vêm, eu passo ali todo dia de bike, eles, quando é que virá teatro? E eles assistem o mesmo espetáculo, se emocionam, né? Aplaudem, né? Os moradores de rua adoram, eles perseguem a gente onde a gente vai, porque eles conhecem o trabalho, o cortejo, isso é muito lindo. As pessoas passam no ônibus e me veem, quando é que vai lá? Não, mas grita de dentro do ônibus, né? A gente chega numa pracinha ou numa feira, um feirante dá o pastel, o outro vem já traz a água. Assim, então, nosso trabalho é reconhecido pela cidade. Ele é reconhecido pelo povo da cidade. Coisa mais linda do que isso. O pessoal organiza pantalhaço, o Circo do Mato, né? Tu vê as arenas da cidade lotada. O que é isso, né? Então, o público vai, existe público, o povo quer, o povo acolhe. E, então, é necessário investimento. E ver o povo acolhendo, e ver os artistas se movimentando, até na crise, para poder sobreviver e lutar pelo seu direito cultural, direito ao fomento, isso me fortalece. Me fortalece, me inspira, me instiga a continuar. E estar documentando isso, isso é manter essa existência, manter isso vivo, né? E a garantir a ancestralidade do teatro, né? Ele continua existindo desde os primórdios até hoje em dia, vai continuar existindo, porque nós existimos, né? Evoé. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Reparou, levou um pedaço. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Esta série é um recorte das histórias do teatro em Campo Grande. É dedicada à professora Maria da Glória Sarrosa. Sua memória nos inspira e fortalece.